Olá, meu povo. Como prometido para vocês, hoje eu vim gravar o meu relato do parto. Prometi por muito tempo, tentei gravar outras vezes, mas infelizmente não deu certo quando eu fui editar. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane. Eu tenho uma página lá no Instagram que se chama Lidiane Melo _gestante. Quem não me acompanha e quiser me acompanhar, pode ir lá me seguir e acompanhar a nossa história. Hoje eu vim falar um pouquinho do que aconteceu no parto da Maria Clara, que vocês tanto me pediram, queriam acompanhar. Infelizmente a gente não conseguiu no dia tá postando toda hora para vocês verem, porque teve várias coisas. Infelizmente eu não consegui no dia lá tá o tempo inteiro falando com vocês. Mas enfim. Bom, enfim. Para resumir um pouquinho da minha história, para quem ainda não conhece, eu fui tentante durante 4 anos, sou diagnosticada com endometriose. Tive uma primeira gestação em 2018, infelizmente com 17 semanas eu perdi o bebê por problemas de malformação, mas 3 meses depois engravidei da Maria Clara e hoje eu vim falar como foi esse momento da chegada dela. Quem acompanhou assim toda a minha gestação sabe que por algumas semanas a gente tomou alguns sustos. A gente sempre achou que ela viria antes da hora, por vários e vários motivos. Porque a gente teve a preocupação durante toda a gestação, por mais que tenha sido saudável, tem sempre os sustos. E a data do parto seria previsto para o dia 1 de janeiro, então a gente já estava na expectativa, né? Tinha medo dela chegar nessa data porque era final do ano e a gente mora numa cidade que é muito movimentada, tem muito trânsito por conta das festas do final de ano. E aí eu entrei na 37ª semana, 37 semanas, e a gente tinha uma ultrassom para fazer. Nessa semana, antes de eu fazer as 37 semanas que eu fazia na quarta-feira, na segunda-feira eu passei pela minha obstetra, a doutora Isilda, e tava tudo bem, graças a Deus, ainda não tinha nenhum sinal de trabalho de parto, tava indo tudo tranquilo, só mais os incômodos das dores mesmo que eu já vinha sentindo por causa do peso e tal dela, mas estava correndo tudo bem. E aí na quarta-feira eu fiz 37 semanas, já estava me sentindo bem cansada, estava bem exausta, eu não via a hora dela nascer. E aí a doutora passou uma ultrassom pra mim, só pra poder saber mesmo como que ela tava. E aí eu fiz as 37 semanas na quarta-feira, na quinta-feira eu consegui marcar uma ultrassom aqui na minha cidade mesmo, numa clínica que ela não é assim, não é tão renomada, mas foi onde a gente conseguiu data porque era dezembro, então era muito difícil conseguir data próxima e só tinha datas para a maioria pro final de dezembro ou para janeiro, então a gente precisava fazer antes para poder saber como é que ela tava. E aí eu fui na quinta-feira de manhã fazer a ultrassom. E aí nessa ultrassom, a médica que fez a ultrassom da gente, primeiro viu e falou que era um menino. Então a gente já se assustou, né? Eu falei, ué, como assim, né? Minha gestação inteira é menina, Maria Clara, e agora do nada ela fala que é menina. Eu e meu esposo, a gente meio que falou pra ela, não, tá doida, é menina, é menina. Ela, não, é menino, não, é menina. Sempre foi menina, menina, pelo amor de Deus, não quer me assustar. Aí ela olhou de novo e viu que ela tinha visto errado. Aí a gente já ficou com o pé um pouco meio atrás, né? E aí, nessa ultrassom também, ela detectou que meu líquido amniótico estava muito alto, estava em 35. Quem é gestante ou já esteve grávida uma vez sabe que o líquido amniótico só pode estar em até 18. Passou de 18, começa a preocupar. Os médicos relevam às vezes até 22, 25, porque às vezes pode dar uma margem de erro na ultrassom. Mas passando disso já é preocupante. Antes dessa ultrassom, umas semanas atrás, o meu líquido amniótico tinha dado em 19. Então eu tive que fazer o exame de curva glicêmica para saber se eu não estava desenvolvendo a diabetes gestacional. Eu fiz 3 vezes esse exame para poder ter certeza realmente se eu não estava tendo diabetes. Cortei doce durante a gestação para poder não ter problema nenhum.
E aí, do nada, em uma semana, o meu líquido amniótico simplesmente aumentou. De uma hora para outra, foi para 35. E o peso da Maria Clara estava dando em 4,1 kg e para 40 semanas. E eu estava de 37 semanas. E aí a médica falou assim, olha, é o seguinte, você vai ter que mandar mensagem para sua obstetra e ver o que ela vai fazer, né? Porque tá dando para 40 semanas, o peso dela tá um pouco acima, mas não é preocupante, porque a gente sabe que tem a margem de erro de 500 para cima ou 500 para baixo, que são 500 gramas. E o problema aqui é o líquido amniótico. Precisa ver o que vai fazer, né? Porque quem não sabe, a diabetes gestacional é um perigo na gestação quando não é acompanhado. E como a gente estava na reta final, precisava ver o que estava acontecendo. E aí eu mandei mensagem para ela. A minha médica, ela é coordenadora de uma das maternidades aqui da Baixada Santista. E ela estava fazendo um plantão no dia e eu mandei mensagem para ela, ela logo me respondeu e ela falou assim, olha, vem agora para a maternidade. E eu já tava com as coisas da Maria Clara no carro, só não tava com as minhas, porque ainda faltava colocar algumas coisas na mala da maternidade. E aí a gente veio, correu em casa, porque era perto, peguei minhas coisas, assim, peguei o kitinho, enfiei dentro da bolsa, as dela já tava arrumada, e a gente correu pra maternidade, que fica em Santos. A gente mora em Praia Grande e a maternidade fica em Santos. Então a gente demorou mais ou menos uma hora daqui pra lá, porque era horário de muito movimento, né? E era dia de semana. Então a gente demorou quase uma hora pra chegar lá. E aí quando eu cheguei lá, ela já foi me atendendo, olhou meu exame, tudo direitinho, e ela falou, olha, eu não estou acreditando no que eu tô vendo, porque eu acho quase que impossível isso ter acontecido, porque primeiro que infelizmente se fez numa clínica que não geralmente tem uma grande margem de erro lá, mas não quer dizer que esteja errado, mas eu não acredito nesse resultado, porque eu vi você essa semana e não tava assim. E aí eu prefiro que você faça com um profissional da minha confiança e eu vou marcar com ele. Na mesma hora ela ligou lá no centro, na medicina que tem lá, que eles fazem a ultrassom. E aí fiz uma ultrassom com um médico, que foi inclusive o médico que me acompanhou na medicina fetal, quando eu estava grávida do meu primeiro bebê. E aí elas conseguiu marcar para outro dia, ela não conseguiu marcar para o mesmo dia. No mesmo dia tinha com uma outra médica e ela não confiava, ela preferia que fosse com ele. E ela falou assim, olha, amanhã você vai vir fazer esse exame, depois que você fizer, você vai direto pro meu consultório. Dependendo do resultado, a gente vê o que vai fazer. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem ter certeza, eu preciso de outro exame. Eu falei pra ela, tudo bem, pra mim não tem problema. E aí a gente saiu da maternidade na quinta-feira e foi pra casa. Aí, na verdade, eu não fui pra casa, fui com a minha mãe, porque meu esposo ia trabalhar, né? E aí a gente não sabia o que podia acontecer, então, mas as coisas já estavam no jeito no carro, e aí eu fui com minha mãe, sabendo que no outro dia eu ia fazer uma ultrassom e corria o risco, sim, de já ir direto pra maternidade, então já tava tudo no carro. Aí no outro dia, ela marcou a ultrassom, no outro dia, na sexta-feira, dia 13 de dezembro, é, eu fui fazer ultrassom, era de tarde, 2 horas da tarde, a gente fez a ultrassom, quando o médico olhou, falou, olha, realmente o resultado tá batendo, líquido amniótico em 35, peso em 4,100, mas o peso é relevante, a gente sabe que pode ou dar para mais ou dar para menos. E aí agora você vai lá na sua obstetra, né, como combinado, e leva o resultado para ela que ela vai ver o que ela vai fazer. Eu sempre tive o desejo de que fosse parto normal, estudei durante toda a minha gestação. Quem sempre me acompanha no Instagram sabe que eu passei por uma violência obstétrica, infelizmente, no meu primeiro bebê, como entrou em óbito, eu tive que induzir o parto no primeiro bebê, então por mais que eu tenha passado por isso, eu queria passar pelo parto normal, mas de forma humanizada. E a minha médica, a minha obstetra, ela é uma das pessoas que é idealizadora desse movimento, né, que é o parto normal e humanizado, e ela já sabia como é que eu queria, eu estava super tranquila com ela, sabia que ela jamais ia se aproveitar de alguma situação para poder fazer parto cesárea só para poder ganhar dinheiro. Então eu super confiei nela. E aí a gente voltou, eu fui direto pro consultório, avisei ela que eu tava a caminho
E aí, quando ela viu o exame, ela falou, infelizmente a gente não tem o que fazer, a gente vai ter que ir pra maternidade, porque a gente não pode esperar mais. Aí, pela nossa preocupação, sabe, a gente queria saber se conseguia o parto normal ou se poderia induzir o parto, mas que fosse por via vaginal e não cesárea. E aí meu esposo perguntou pra ela, né, doutora, não tem como induzir o parto, né, pra que seja um parto mais humanizado e seja um parto normal. Ela falou, infelizmente, pela situação, pelo tanto de líquido amniótico que tem na barriga dela, não tem como induzir o parto, porque se eu induzir o parto e a bolsa estourar, a gente corre o risco do umbigo nascer primeiro, né, o cordão umbilical nascer primeiro. E aí ela pode entrar em óbito na barriga dela e tal, porque se o cordão umbilical nascer primeiro, ele pode parar de pulsar e aí ela entrar em sofrimento fetal. E aí a gente não, logicamente que a gente não queria arriscar a vida, nem a minha vida e nem a vida da Maria Clara. E aí ela falou, olha, quando você quiser ir pra maternidade, a gente vai. O que você acha? Eu falei pra ela, olha, doutora, as coisas estão no carro. Se a senhora quiser, a gente vai agora pra lá. E aí, como ela é uma das coordenadoras do hospital, ela já ligou lá, pediu para separarem um quarto e uma vaga na UTI neonatal. Por quê? Pelo peso da Maria Clara, pelo líquido amniótico, todo mundo imaginava que eu teria desenvolvido de uma hora para outra a diabetes gestacional e ela poderia ter uma hipoglicemia e aí teria que ir para UTI, né, tratar e tal. Não pelas semanas, porque ela tinha o tamanho de um bebê que poderia sobreviver, sim, e eu já tinha acabado de completar 37 semanas, então não era por esse motivo, era mais por motivos de saúde dela, para saber como é que ela tava. E aí, na mesma hora a gente saiu, ela falou, olha, vocês vão pra maternidade, já tá tudo no jeito, eu vou, quando eles me ligarem e falar, olha, ela tá pronta, eu chego lá. A maternidade ficava a uma avenida do consultório dela. É coisa de 15 a 20 minutos de carro. E aí, como eu não, ainda faltava algumas coisas na minha mala, a gente correu no hipermercado Extra que tem na mesma avenida da maternidade, lá vende roupa, vende tudo, e eu corri lá e comprei camisola, calcinha, sutiã, o que faltava, né? Eu tinha poucas coisas, mas ainda faltavam algumas. E a gente correu lá, coisa de 20 minutos, compramos e corremos pra maternidade. E aí, chegando lá, a documentação já estava pronta, a moça da recepção falou, olha, já veio gente até atrás de você aqui. Então você assina os papéis e a gente vai direto pro centro obstétrico, né? Você não vai pro quarto, vai direto pro centro obstétrico e já faz o parto. E aí eu assinei toda a documentação, liguei pra minha mãe, né? A gente ligou pra família pra avisar. Fizemos um grupo na hora, pelo WhatsApp, fizemos um grupo pra ir avisando, né? Pra não ter que ficar mandando mensagem de um por um, a gente fez um grupo, colocou a nossa família. Assim, foi pai, mãe, irmãos, que a gente colocou para poder eles acompanharem, né? Para não ficar todo mundo separado. E aí minha mãe tava a caminho da maternidade já, meu irmão passou, pegou ela. E aí eu entrei, fui direto pro centro obstétrico. Meu esposo ficou na sala de espera com as bolsas, com as coisas. E aí eles me levaram, eu tirei todos os pertences, coloquei a roupa e tal. E aí me levaram para uma sala de pré-parto, colocaram um soro, era somente soro, não colocaram medicação nenhuma, só para poder hidratar. Veio uma pediatra conversar comigo, explicou que eu corria o risco da Maria Clara ir para UTI neonatal, se eu tivesse uma hipoglicemia, se tivesse algum problema de saúde e que se eu tinha alguma dúvida, alguma coisa. E aí foi tranquilo. Aí logo em seguida minha médica chegou, foi tudo muito rápido. A minha médica chegou, me levou para a sala de parto, né? E aí veio a anestesista. Eu juro pra vocês, eu me esqueci totalmente desse detalhe, que teria a anestesia. Eu tava, sabe, só a ficha ainda tava caindo aos poucos de que tinha chegado a hora, que ia ser naquele dia, que não ia ser totalmente da forma que eu queria e que eu sonhei, mas foi da forma que Deus escolheu pra gente. E aí eu sentei na maca, a minha obstetra veio, me abraçou e falou assim, olha, relaxa que ela vai aplicar anestesia e você relaxa o ombro pra poder não doer, né? E aí ela me abraçou e tal, fez massagem no meu ombro, eu achei que foi super humano da parte dela. E aí eu não senti nada, eles aplicaram, ela pediu pra me deitar já na maca.
e na mesma hora eu já não senti mais as minhas pernas, começou a formigar e aí eles começaram a me preparar, colocaram o campo e a médica já veio. E aí logo em seguida meu esposo entrou, ele tava bem nervoso, tava chorando, desde a hora que a gente saiu já do consultório, que a médica falou que tinha chegado a hora, porque a gente não esperava, né? Foi meio que no susto. E ele já acho que ficou mais emocionado que eu ainda tava mais tranquila, tava me mantendo tranquila para manter a Maria Clara mais tranquila também. E aí ela começou a fazer o parto e aí quando eles iam tirar a Maria Clara, ela falou, olha, eu vou abaixar o campo e vou, quando a gente tirar ela, a gente vai passar e vai colocar ela direto no seu peito. E aí quando eles tiraram ela, ela já nasceu assim, dando um belo de um grito. Meu esposo levantou para ver ela e aí eles passaram ela pelo campo e aí colocou ela direto no meu peito, ela já veio direto mamando, é gordinha, gulosa, né? Já foi pegando o peito. E assim, como a minha barriga estava muito, muito grande, a gente assim na última semana saía, todo mundo olhava pra minha barriga, eu achava super normal, mas estava muito grande por conta do líquido. Eu sentia muita falta de ar, então eu não conseguia deitar de barriga pra cima. E não, na hora do parto tem que ficar de barriga pra cima. E aí eu sentia muita falta de ar. E quando eles colocaram ela em cima de mim, eu comecei a sentir mais falta de ar ainda, pela posição que eu tava. E muita ânsia de vômito, porque automaticamente a minha pressão caiu. E aí eu fiquei algum tempinho com ela, né? Deixei ela mamar um pouquinho. E aí como veio a ânsia de vômito e a minha pressão começou a cair, eles perguntaram se eu queria que eu tirasse ela, né? Eu pedi que tirasse porque eu tava passando mal. E aí a pediatra falou, a gente vai levar ela, vai examinar ela, ver como é que ela tá e tal. E aí a médica agora vai cuidar de você, vai fechar sua cirurgia, né? Vai ver como é que você tá. Não se preocupa que isso é normal, essa falta de ar que você tá sentindo é normal. Essa ânsia de vômito que você tá sentindo também é normal, não precisa se preocupar. E aí meu esposo saiu da sala, foi ficar junto com a Maria Clara, e aí a minha médica fechou a cirurgia, veio me parabenizar, perguntou se eu tava bem. E aí depois que eles fecharam, me limparam, me levaram de volta para a sala de pré-parto e falou, olha, você vai ficar aqui 1 hora até o efeito da anestesia passar e depois a gente leva o cesto. Porque assim que eles me tiraram da sala de cirurgia, antes de levar para a sala de pré-parto, me levaram até a porta para poder minha mãe, né, que são as outras pessoas que estavam lá, que as outras pessoas que querem, que têm direito de acompanhar, porque lá no hospital que a gente foi, na maternidade que a gente foi, seriam uma acompanhante na sala e mais 2 na sala de espera, que no caso ficou a minha mãe e o meu irmão, que no momento foi as únicas pessoas que conseguiram chegar a tempo e acompanhar, né? E aí eles me levaram de maca até lá, para poder minha mãe me ver, meu irmão me ver que eu tava bem. Eles me viram e aí depois me levaram para a sala de recuperação e eu fiquei 1 hora lá até recuperar. E eu de longe eu ficava escutando o choro dela. Isso era já era uma 7 e pouco, ela nasceu 6h10 da noite. E aí eu ficava escutando o choro assim dela de longe, e aí as enfermeiras falaram assim, olha, aproveita, né, para você descansar, porque é cansativo. Sei que você deve estar cansada, por mais que tenha sido, né, um parto cesárea, tenta descansar nessa 1 hora, porque depois a gente vai levar ela, pra você vai ser um momento novo, então tenta descansar, mas a minha cabeça era nela, eu fechava o olho, eu escutava o choro dela, eu queria estar perto dela. E aí depois dessa 1 hora eles me levaram pro quarto, né, pro meu quarto, e a Maria Clara ainda ficou lá, eles deram um banho nela, infelizmente também era uma coisa que não era do meu desejo, mas são coisas assim que são detalhes perto dos cuidados, né, que ela teve, coisas assim que eu desejava que não aconteceram, mas que graças a Deus o que importou pra mim foi dela estar bem, de saúde, o resto era detalhe, era momento que eu queria ter guardado, mas que infelizmente não aconteceu, mas que também não me afeta em nada. E aí meu esposo e meu irmão ficaram lá, né, acompanhando ela, as enfermeiras dando banho, porque a sala fica bem na porta da sala de cirurgia. E aí, às vezes, os acompanhantes conseguem ver, né, o bebê. E aí ele ficou lá o tempo inteiro, ele subia, me via e descia. E a minha mãe ficou comigo no quarto. E aí, como o horário de visita já estava acabando, minha mãe e meu irmão teve que ir embora. E aí meu esposo desceu para poder buscar a Maria Clara e eles vieram com ela e a gente
começou ali a nossa vida com ela. O que marcou pra mim nesse parto, nesse dia que a gente não conseguiu pensar assim na hora, mas que começou a cair a ficha depois, foi dia 12, que foi o dia que eu fiz a ultrassom, dia 12 de dezembro, que foi quando eu descobri que a Maria Clara corria o risco de vir ao mundo, né? Pela situação que tava. Não era perigoso pra gente no momento, mas a gente não poderia esperar. Exatamente dia 12 de dezembro de 2018 foi o dia que eu fiz uma ultrassom do meu outro bebê e eu tinha descoberto que o coraçãozinho tinha parado e que eu precisaria me internar para ir para o hospital para poder induzir o parto. Então, nesse mesmo dia, dia 12 de 2018, dia 12 de dezembro de 2018, eu estava indo para a maternidade para dar entrada para induzir o parto. Aí, por vários motivos, eu não consegui ficar no hospital no mesmo dia. E aí, no dia 13 de dezembro, foi o dia que eu realmente dei entrada no hospital para começar a induzir o parto. E aí, foi dia 13 de 2018, 13 de dezembro de 2018, onde foi induzido o parto para poder eu retirar o outro bebê. Eu perder, né, um dos meus bens mais preciosos. E um ano depois, por algum motivo, Deus escolheu essa data pra gente, Deus deu motivos para que ela acontecesse nesse dia. Dia 13 de dezembro, a Maria Clara, de 2019, a Maria Clara veio ao mundo. Um ano depois da minha perda, então, um ano antes eu estava entrando para entregar um filho meu para Deus. E um ano depois, Deus me entregou outro filho, que foi a Maria Clara. Não escolhemos essa data, não estava agendado, não tínhamos noção de que ela ia nascer neste dia. Não foi nada planejado pela gente, foi planejado simplesmente por Deus, porque Ele deu motivo para isso acontecer, porque a gente achava que ela não viria no dia 1 de janeiro, porém a gente achava que ela nasceria ou durante a semana do Natal ou depois ou no Ano Novo mesmo, mas a gente achava mesmo que ela ia nascer na semana do Natal, e aí aconteceu que ela veio antes. Mas enfim, foi isso. Espero que vocês gostem do relato do parto, que quem não me acompanha, que comece a acompanhar a gente, quem se identificar com a nossa história, acompanhar. Eu sei bem como é esperar por anos essa bênção na nossa vida, e quando vem assim um sonho, eu também quis acompanhar outras pessoas e eu sei que muitas pessoas inspiram na nossa história. Então espero que vocês gostem. E se Deus quiser aí vai ter outros vídeos maravilhosos para vocês. As pessoas que me acompanham sabem que tem alguns vídeos para sair, mas que ainda não está nas minhas mãos, está na mão de outros profissionais. Mas é isso, espero que vocês gostem.